Você teve 101,1 MHz, Paraíso FM. A rádio feita pra você. De olho na cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro de 2019. Estamos iniciando com muita alegria e ânimo a nossa participação no programa De Olho na Cidade, que tem o comando do meu querido grande comunicador Assis Nascimento, da Paraíso FM em Sobral, que faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, produzido na Rádio Assunção Cearense, nesse momento sob o comando do colega e amigo jornalista Nilton Mourão, que estava até agora com o nosso querido colega e amigo Vicente Alencar. Um grande abraço para todo mundo e, como sempre, inicio o programa. Hoje estamos em condições normais de temperatura, né? A internet funcionando, etc. O Facebook que botou boneco, mas a gente já consertou. Então, agradeço aqui a quem está ajudando a elevar a nossa voz nas redes sociais, partilhando o vídeo, como o Everton Bezerra, o Jesus Alves, o Francisco Adivar, Wagner Viana e Elano Forlan Parente, Elesbão Castro, Paulo Roberto Nobre Soares, Paulo Porfírio e tantos outros que nos dão a honra da sua audiência e ainda nos ajudam partilhando o seu vídeo nas suas redes sociais. Um grande abraço para todos vocês. Nilton, bom dia, meu querido. Vamos testar o som, como é que tá? Porque a sua voz aqui, pelo menos no retorno, está maravilhosa. Bom dia, Luciano Kleber, 6h03, desta quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Como eu disse no início do programa, hoje é um dia que nós temos 3 9, né? Haja 9, né? Diego Laranjeira, olha, cara, acordado uma hora dessa, né? Muito bem, parabéns. Quem está aqui na timeline do Facebook, o Davi Ximenes, o Aristeu Henrique, o Marcelo Espíndola e o Islano Forlan Parente, também aqui. Desculpa se eu estou errando o seu nome, é porque essas letrinhas aqui fica difícil da gente ler, viu, cara? Acho que vou ter que trocar de óculos, né? Mas, para frente. Um grande abraço para todos vocês. E, Nilton, como eu tinha falado ontem, né? A gente se alegrou porque o Senado recuou, mas a Câmara dos Deputados, como eu disse, ressuscitou muitos dos pontos polêmicos daquela lei eleitoral safada, né? Que a gente tirou algumas coisas muito estranhas também, né? Que era aloprada demais. Mas, na verdade, manteve quase que na íntegra aquela primeira lei, né? A lei que já era oriundo da Câmara e que no Senado ia ter também o respaldo de lá, da Casa Maior, voltou com alguns recuos do Senado, mas a Câmara ontem ressuscitou. Então, o que é que está indo agora para a sanção do presidente da República, né? Não sei como é que o Bolsonaro vai ficar nessa política de vetos o tempo todo, né? Mas olha, o que é que sai, né? Como ficou o texto aprovado ontem na Câmara? A possibilidade de entregar a prestação de contas dos partidos com qualquer sistema e não o do TSE. É óbvio que isso é uma porta larga, uma brecha do tamanho do mundo para que os partidos possam cometer as suas irregularidades sem ser alcançados pelo TSE, pelo TRE. Então, isso realmente é uma anomalia jurídica, né? Como disse ontem aqui, é como se cada um de nós escolhesse por qual sistema nós deveríamos prestar contas com a Receita Federal. Então, o cidadão comum tem que se submeter àquele sistema que está correto, né? É igual para todo mundo, mas não. Agora, o PMDB pode ter um sistema, o PFL, né? O Solidariedade pode ter outro, o PT pode ter outro, o PSL pode ter outro, e assim por diante. De maneira a fiscalização sobre os partidos quanto à sua prestação de contas. Aliás, o Cajuru tem uma frase que eu achei que resume tudo, né? Não sei se eu cortei essa frase aqui dele, que eu achei assim maravilhosa. É uma combinação esdrúxula. Mais dinheiro, menos controle. Uma punhalada nas costas dos cidadãos brasileiros. Que era para ser o contrário, né? Quanto mais emprego, quanto mais dinheiro está envolvido, mais controle você tem que ter, né? Porque os desvios, né? Nós estamos acostumados que a tradição
brasileira é pelo desvio. Lamentavelmente, tinha que ser o contrário. Mas aqui estão os homens, né, que serão alvos de fiscalização, dificultando esta fiscalização sobre eles. O uso do fundo, que a gente falou, né? A proposta trazia a permissão para uso de recursos públicos do fundo partidário para pagamento de advogados e contadores. De novo, exigência de dolo, exigência de que deveria haver dolo para que partidos fossem multados por erros na prestação de contas, o que possibilitaria, inclusive, anistia em processos que estivessem em andamento. É uma gracinha, cara. O que fica brecha para a Caixa 2, possibilidade de que pessoas físicas, candidatos ou partidos paguem diretamente serviços de advogados e contadores da campanha, o que hoje seria considerado Caixa 2. Não será mais considerado Caixa 2. Então, na verdade, você está institucionalizando alguns casos do Caixa 2, né? Descriminalizando algumas atividades que eram tidas como criminosas dentro do Caixa 2. Limite a multas. Estabelece um teto para o pagamento de multas de 50% dos repasses mensais do fundo partidário, o que alonga o prazo para quitação. É uma manha, legislar em causa própria. Isso deveria ser proibido, né? E o horário na TV, que só estava previsto agora desde 2017, aquelas aparições extemporâneas, né? Que era de partidos durante o ano todo, né? Tem sempre alguns horários para os partidos aparecerem, assustarem as crianças nas salas de nossas casas, voltou, foi ressuscitado. Então, de novo, desde 2017, apenas durante a campanha eleitoral é que os partidos poderiam fazer a sua propaganda. Agora, voltou de novo, então, durante o ano todo, vai ter aí uma programação, uma agenda para a gente aturar esses caras dentro das nossas casas, nos nossos rádios e aparelhos de TV. Gostou disso, Newton? Newton deve ter que tomar um cafezinho, né? Faz parte. Bom, a outra, uma novidade que daqui a pouco pode virar jurisprudência e pode abranger casos ainda correndo, é a decisão do TSE de cassar 6 vereadores no Piauí por terem fraudado a cota para candidaturas femininas. Isso tende a gerar um efeito cascata em diversos estados e até na Câmara dos Deputados. Aqui, esta decisão foi sobre vereadores lá no Piauí. Fraudaram as cotas. E só o que a gente ouviu falar e viu nas TVs e leu nos jornais foram exatamente denúncias de laranjas. Porque para atingir uma lei que, na verdade, mal feita, que é uma tentativa de uma lei, essa história de cota, leis positivas, né, para a mulher participar da campanha, eles tentam impor. Então, como o partido não tem mulheres suficientemente para preencher aquelas cotas, bota qualquer uma. Então, o que foi verificado lá no Piauí, que várias dessas mulheres não fizeram campanha, não tiveram votos, nada. Então, elas estavam ali somente para cumprir a cota estabelecida, uma imposição legal. Então, teria que ver até assim, vale a pena mesmo essa lei para impor um número mínimo de candidaturas femininas? As mulheres querem participar mesmo disso? E se querem, elas precisam de uma lei para forçar a colocação de mulheres? Então, isso leva a desvios. Toda vida que você tenta impor alguma coisa, acaba levando a desvios, como tem acontecido. Considerada por especialistas, aqui nós estamos com um probleminha que caiu a ligação com telefônica, né? Os operadores, a ligação telefônica com a Rádio Assunção. O Facebook está de novo botando boneco, né? Quando é que a gente resolve esse problema, né? Aliás, quem é o provedor aqui dessa internet, hein? É Brasil, né? Opa, deu certo aí, ó. Quem é que faz aqui a internet? Voltamos, né? Aqui na Rádio Assunção. Tá me ouvindo, Newton? Um bode aí se meteu na linha do trem. Eu acho que o trem passou por cima disso, graças a Deus. Tem uns amigos aí, né? Que gostam de teorias conspiratórias, diz que isso é uma sabotagem em cima da gente. Eu não quero acreditar.
Mas eu não entendo quem é o provedor aqui, Ricardo, dessa internet aqui. É o... Aqui na Brasil, na internet, não é telefonia não, né? Não. Mas é uma sobralência aqui. Sobralnet, né? Sobralnet. Sobralnet, cuida um pouco aqui. Cuida um pouco, né? Porque eu estou sempre me lembrando, eu não sabia, né? Vou sempre dizer, todo dia que tiver um problema aqui, eu vou me lembrar da Sobralnet. Quer dizer, é uma operadora que eu não devo contratar, porque me dá muito problema. O tempo pouco que eu tenho aqui no rádio, é 1 hora para a transmissão do programa, a Sobralnet está sempre colocando problema. Ontem já aconteceu também aqui. Estávamos no programa, bonito programa, todo mundo falando bem aqui, no segundo tempo, tá, Nilton? De uma iniciativa aqui do Ninta, para a criação, como você não soube, Fortaleza não soube, então eu vou lembrar, porque eu lembrei da Sobralnet, uma iniciativa maravilhosa, e a Sobralnet derrubou. Sobralnet, cuida bem do teu serviço, tu vive disso, né? Então, cuida bem do teu serviço. Então, ontem, o Ninta lançou aqui, Dr. Oscar, o reitor do Ninta, trouxe aqui o maestro Franklin Veras e Naldo Rodrigues, um professor de música, e eles vão tocar, literalmente, esse projeto que é de uma orquestra filarmônica da Escola de Música do Ninta, aqui da universidade, que vai abranger Sobral e certamente toda a região. E é um projeto ousado, que é mais de 100 membros dentro dessa orquestra. E é uma coisa que, para a criançada, né, a partir de 12 anos, né, não tem limite de idade. Então, quem quiser se inscrever, a partir de segunda-feira, o prazo já está aberto. É lá onde funciona, é ali na Avenida Dom José, pertinho do Colégio Santana, vizinho a uma clínica do doutor Adalto. Então, até o doutor Adalto está recebendo aqui uma propaganda gratuita, enquanto que a Sobralnet, eu faço questão de dizer, porque vive atrapalhando o meu trabalho. Eu não tenho nada contra a Sobralnet, mas parece que a Sobralnet tem contra o meu trabalho, porque vive atrapalhando aqui o serviço ruim da Sobralnet. Então, Sobralnet, resolve esse negócio para mim. Isso aqui não é de graça, não. A gente paga pelo seu serviço. O mínimo que você pode fazer, Sobralnet, é prestar um serviço honesto, decente. Viu, Sobralnet? Bom. E faça jus ao nome, né? Da simpática e grande cidade de Sobral. Pois é, ainda usa o nome da cidade. Sobralnet. Não moraliza a cidade, não. Quem é que toma Macedo, né? Então, Macedo, acorda. Acorda que nessa hora, pelo menos, o serviço da tua empresa não está prestando. Todo dia eu tenho problemas aqui de conexão na internet. Todo dia. Raro o dia em que eu não esteja reclamando. Quer dizer, estou reclamando até pouco, né? Porque os problemas estão acontecendo e eu estou aqui deixando para lá, reconecta, vamos de novo. Então, Sobralnet, cuida bem do teu serviço. Faz pelo menos aquilo que a gente paga. Então, dá um serviço adequado. Pois bem, eu estava falando, Nilton, quando caiu... Você perguntou, Luciano, e quando eu tentei responder, eu já percebi uma coisa diferente em relação à nossa comunicação. Você perguntou sobre a questão aí da legislação eleitoral para o ano que vem. Isso. Primeiro, o Brasil, é incrível como as coisas no Brasil aqui mudam de eleição para eleição. Isso já demonstra uma esculhambação que é o sistema eleitoral brasileiro. Toda véspera de eleição, tem que votar, Luciano e ouvintes, uma legislação específica. É ou não é? Né? Não, mas isso é comum. Alô? Não digo, isso é até comum, porque sempre eles baixam, né, eleições para dizer como é que vai ser aquela eleição. Mas não precisa mudar tanto também, né? Para cada eleição, né, você tem um pacote, né? Luciano, tu já pensou, Luciano Kleber, se nas outras atividades, atividades socioeconômicas, as coisas mudassem todos os anos, como se muda essa legislação eleitoral, a cada legislação, mudanças são necessárias que sejam para melhor, mas no caso aqui, só para pior. E outra, uma total dessintonia da realidade que o brasileiro, que o país está vivendo. E aí... Bando sem vergonha, né? O abacaxi cai no colo do presidente. Mas é até bom, porque a gente vai ver agora a coerência do presidente Jair Messias Bolsonaro, que é uma pessoa que eu admiro e que está na minha conta de credibilidade.
porque essa é a hora, essa é a oportunidade dele saber usar bem, usar sabiamente a sua caneta BIC, né? Como ele gosta de exaltar. Olha, você está desatualizado, viu? Depois da briga dele com o Macron, ele não usa mais a BIC, agora é a Compactor. A BIC é francesa. É a Compactor, né? Muito bem. A BIC é francesa. Pois então, quer dizer, estaria na hora, inclusive, dele demonstrar a coerência do seu discurso e da preocupação com a questão das finanças do nosso país. Porque o que está se comentando é que existe um grande acordão. Um grande acordão, que é para amaciar a turma lá do Congresso, que é para a turma do Congresso ficar bem mansinha, tipo carne dura, que recebe um amaciante, que é para a carne ficar mais palatável, mais saborosa, mas nós brasileiros, nós cidadãos, não aceitamos isso não, presidente Bolsonaro. Nós queremos que o senhor vete tudo aquilo que é esdrúxulo, como, por exemplo, essa imoralidade de dar uma abertura, uma porta-lá. Oi, parece que caiu. De você prestar contas utilizando o sistema que quiser. Que bagunça é essa? Que esculhambação é essa, Luciano? Não, tem que ter a prestação de contas de acordo com o sistema exclusivo do Tribunal Regional Eleitoral em consórcio com o Tribunal Superior Eleitoral. Não pode ser diferente, né, Luciano? Agora, qualquer um aqui adotar o seu sistema e fazer uma contabilidade usando... Exatamente para fugir. Por exemplo, fugir da lei. Está entendendo? Qualquer tipo de recurso contábil, de programa contábil, outra coisa, né? Se permitir usar o dinheiro para comprar sede de partido. Me diga uma coisa, afinal, a legislação é para as eleições do próximo ano, ou nós estamos aqui tratando de uma reforma política eleitoral que poderia, que eu acho isso um absurdo, mas vamos entrar na casa dos absurdos, que poderia permitir, numa nova legislação da política partidária no Brasil, comprar sede de partido com recursos públicos. Isso é imoralidade. Recurso público pertence ao povo, pertence à nação, porque é a sociedade que, com seus impostos, vai constituindo os meios financeiros, os recursos financeiros necessários para que o erário público possa disponibilizar aos governos municipais e aos governos estaduais o oxigênio financeiro suficiente para implementar as suas políticas em saúde, em educação, em segurança pública, em infraestruturas sociais, etc. e tal. Então, é uma imoralidade das imoralidades se permitir comprar imóvel para sede de partido, Luciano Cléber. Você não acha, não, isso? Mas assim, se não paga o imóvel, paga o aluguel. A lei está aí para eles, né? Deixa eu dar um bom dia para o... Isso é um absurdo. Eu espero que o presidente Jair Bolsonaro, tá certo, ele seja realmente coerente com o seu sistema. Eu não creio, ele não vai votar isso aí. Ele não vai comprar briga com o Congresso, não. Então só resta uma saída. É a população voltar para as ruas. Voltar para as Dia 25 está previsto aí. Como foi feito lá naquele outro... Dia 25 já está previsto a movimentação nas ruas. Dia 25. Isso. Como aconteceu aquele outro movimento lá em relação àquela lei de abuso de autoridade, Luciano? Mas porque ali era gritante, né, também. Deixa eu dar um bom dia para o Osmar Mesquita. O meu raciocínio, eu estou procurando ser razoável, é que não dá mais, sabe, Luciano, para a gente contemporizar com esses abusos da classe política brasileira. A classe política brasileira, ela tem sido excessiva em cometer abusos, e olha que houve uma renovação considerável do Congresso Nacional, né, companheiro? No entanto, parece que os novos congressistas já estão sendo contaminados, até porque os partidos, essas bodecas eleitorais, têm donos, e os donos, que são os caciques, manipulam os botões do Congresso e as coisas são aprovadas conforme seus interesses. O Alcolumbre foi surpreendido lá no Senado com aquela reação, graças a Deus, de altivez dos senadores, sobretudo em função do movimento Muda Brasil, Muda Senado.
não é diferente. Precisa haver também um movimento similar. Muda Brasil, muda Câmara Federal, porque isso é uma imoralidade. E eu quero saber se o presidente Bolsonaro vai ratificar essa imoralidade. Ele não vai vetar. Bom dia para o Osmar Mesquita, para a grande profissional que entrou aqui na nossa timeline, Dina Sampaio. Bom dia para quem está mandando bom dia, como Valíris Avelino, a Águida Araújo, a Leila Albuquerque, o Francisco Souza Silva. Bom dia, Luciano. Você acha que Bolsonaro irá governar o fim do mandato? Acha que o sistema não deixará? Olha só as palavras do Ciro Gomes, né, dizendo que ele não chegará ao fim do mandato, né? Chegará, sem nenhum problema. Bom dia para o Ney Carvalho, para o Marcos Gildo, a Marta Bastos, lá em Portugal, né? Bom dia para o Paulo Regis Porfírio, Cleusa Alves, o Djalma Oliveira, a Sandra Cordeiro, bom dia para você também, querida. Mandou um bom dia duas vezes, então bom dia duas vezes também para você, tá? Verônica Filizola e o Anderley Oliveira, que estão aqui, entraram na live. Mas eu estava falando, quando a ligação caiu, sobre essa cassação de 6 vereadores lá no Piauí. Então, caçou a chapa toda. A chapa onde houve problema lá de laranjas, candidaturas laranjas, para preenchimento de cota feminina, uma imposição legal. Então, já é um desvio, né? E há casos considerados por especialistas em direito eleitoral, um recado forte da Corte, deve levar juízes de instâncias inferiores a adotar o mesmo entendimento. O PSL, acusado de preencher a cota de 30% de mulheres com laranjas, pode perder 6 deputados em Minas Gerais e 1 em Pernambuco. Esse pernambucano é o próprio presidente do partido, Luciano Bivar. E assim, ele vai pegar todo mundo. Digamos que desses 6 aí, tem um que nem sabe o que aconteceu, como foi. Mas os ministros lá do TSE mandaram ver, caça todo mundo, e acabou-se. Há casos de vereadores caçados por fraude nas cotas por todo o país, mas pendentes de decisão do TSE. Só no estado de São Paulo são 7 ações do tipo. A Corte Superior sinalizou que não é possível admitir fraude na participação das mulheres na política, diz o procurador regional eleitoral, substituto de São Paulo, Pedro Barbosa. Que ninguém questiona, na verdade, a lei. Eu acho que a lei precisa ser questionada. A cassação de mandatos não é automática e será avaliada caso a caso, mas já revolta possíveis afetados. O cara fala, eu ralei para me eleger e posso ser prejudicado por eventual canalice de alguma liderança do partido. Realmente, há pessoas sérias e há canalhas em qualquer parte. Imagina na política, né? Então, tem um cara sério, honesto, se preocupa, faz a coisa direitinho, se candidata, né, coloca o seu nome a escrutínio, é eleito. Aí, mais na frente, descobre que o partido tinha colocado umas mulheres lá só para preencher a cota. E aí ele é cassado. O que é que ele tem a ver com isso? Então, a lei é esquisita. Toda essa lei que quer impor, já é complicado. Impor cotas é uma coisa complicada. É uma coisa complicada. Por que a mulher, assim, a mulher merece ser protegida? Tudo bem, a lei Maria da Penha é uma lei de proteção. A mulher, tudo bem, vítima de violência. Mas a mulher, na participação política, concordo que deve ter mais mulher, deve ter mais o olhar feminino na política, no executivo. É muito bem-vindo esse olhar. O problema é a imposição. Quando você impõe, aí acontecem esses desvios. E a lei impôs não apenas a quantidade de mulheres, mas impôs também a quantidade de recursos. Então, está mais ou menos coerente, né? Se você diz que a lei já é para garantir que haja mais mulheres na política, você só vai garantir se você também der os recursos. Então, a lei tem um percentual que é 30%, pelo menos 30% das candidatas de cada partido deve ser do gênero feminino. E 30% dos recursos devem ser carreados também por essas candidaturas. Como o partido se vai ao mercado e não tem essa quantidade, não encontra uma quantidade real de mulheres que queiram participar da política, eles botam qualquer uma.
Não, eu vou colocar aqui a mulher de fulano, de ciclano, de beltrano, ou mesmo solteira, que seja amiga do partido, mas que não queira. Então, não vou colocar ali só para preencher uma imposição legal. Então, eu acho que tem que questionar também. Não é que seja fraude por fraude, tentaram fraudar. Não, nesse caso aqui lá do Piauí, as mulheres não fizeram campanha, não pediram voto, não foram para nada. Está muito claro que, na verdade, não era fraude. Seria fraude, como é lá para trás, não tinha ainda a imposição da grana. Seria fraude é você colocar a grana para aquelas mulheres e esse dinheiro for carreado para outras candidaturas. Mas, se bem que se for para as candidaturas, ainda assim, o dinheiro está sendo usado para candidaturas, para um evento eleitoral, um evento partidário. A lei em si precisa ser questionada. Essas leis que estão sempre inventando lei para impor cotas. É bem-vinda a participação feminina, sem dúvida. Agora, precisa mesmo de uma lei rígida para dizer tem que ter? Se não tiver uma quantidade X de mulheres, o partido pode ser depois até cassado? Teria que ser repensado também a lei. Não tá muito alto o número? Mas só 30%? Não, é o obrigatório. Você coloca como obrigatório uma coisa menor. E aí você, sei lá, tenta incentivar a participação feminina. Mas você não pode forçar. Não tem mulheres no PSL. Tá cheio de macho, né? O clube do Bolinha. Como é que faz? Joga uma rede aí, uma tarrafa, e pega as mulheres que forem passando. Vocês não querem ser candidata, não? É claro que se ela não tiver o afã, o elan de guerrear, de buscar votos, que é uma guerra, é só de mentirinha mesmo. É só para enganar. Não digo nem fraudar, para enganar a lei, uma lei que eu acho, pessoalmente, que não é legal. Bom dia. Tá. Nilton, tudo bem aí? Tá me ouvindo? Tá legal? Tá. De vez em quando tem que testar, né? Bem, graças a Deus. Tem que testar aqui. Eu acho isso aí, sabe, um negócio que até hoje não se resolveu, não é dessa maneira que se consegue ter uma participação das mulheres, porque não é qualquer participação que vai engrandecer a política, né, Luciano? Isso tudo passa pela a reforma das reformas, que é a reforma política eleitoral. E é muito preocupante, porque a gente vê o Congresso se comportando do jeito que se comporta em relação às eleições do ano que vem, mandando para a sanção ou veto presidencial. Eu espero que o presidente seja macho, seja coerente, determinado e vete essas coisas esdrúxulas que tem aí, né, do que foi aprovado ontem na Câmara. E, portanto, a reforma política eleitoral, ela é que vai tratar de todas essas questões. Todas essas questões. Que aconteceu lá no Piauí, já acontece em outros lugares, noutros domicílios eleitorais, não é, Luciano? Esse caso é o primeiro, tá? Esse caso de cassação, por causa disso, é a primeira vez que acontece. Por isso que está vendo aí o... de cassação realmente é verdade. Mas, assim, o tipo de ocorrência, né? De maneira que... no Brasil inteiro. No Brasil inteiro tem vá atrás, tem laranja feminino, né? Exatamente. No Brasil inteiro existem os laranjeiros e os laranjais, de maneira que só o que vai resolver isso aí é uma reforma política eleitoral séria, que acabe com esse exagero de mais de 30 partidos no nosso país, bodegas eleitorais, balcões de negócios eleitorais, não preciso chamar assim, porque isso é que desmerece, desqualifica, descompromete a seriedade que deve existir dos políticos com a política do nosso país. E outra coisa, enquanto no nosso país não houver o limite ao número de candidaturas no mesmo nome a cargos eletivos, essa história de político virar profissão, gente fazer profissão dentro da política, enquanto não houver um cerceamento a isso, a coisa não muda não, sabe? Porque, infelizmente, tem gente que entra na política para fazer profissão, pela completar e se dar bem e o resto se expor. E o que você nota na participação feminina, com essa imposição de lei, há muitos machos, né, correndo para colocar mulheres, suas esposas e suas filhas. É só olhar.
Dá uma olhada na Assembleia Legislativa. É verdade, é verdade, O que tem de mulher e de filhas, né? é verdade. Uma é filha do... Preocupados com o futuro da família dele. Não, e com essa coisa de... Da família dele. Como tem que ter mulher, né? Eles botam, vão tá aqui, bota aqui da família. Exatamente. Fica em casa. Basta dar uma olhada. Eu estou olhando aqui para a Assembleia Legislativa do Ceará, mas eu olho para as outras assembleias, olho para as câmaras e até lá no Congresso. Não é diferente, não. Não é diferente, não. Essa escola é das antigas, né, Luciano? É. Bom giorno, Fernanda Rodrigues, lá na Itália, assistindo o programa, mandando um bom dia. O Davi Ximenes, bom dia, Luciano. A lei não diz precisamente que sejam mulheres, e sim o sexo oposto. Pode consultar. Pode ser o contrário. Não pode, é só um ou outro. Eu sei, amigo. Aqui é a parte literal da lei, tá certo? Mas na prática, aqui é coisa literal. Olha, tem que ter 30% do outro sexo. Mas você já viu em algum canto um partido em que seja majoritariamente mulher e que a gente precise se esforçar para colocar 30% dos homens? Claro que não. É exatamente o contrário. Então, o objetivo, embora a letra da lei queira dizer que é isso daí, para fugir de uma coisa, digamos, para um privilégio, não, isso aqui não é um privilégio, mas um equilíbrio. Olha, esse equilíbrio, né, de forças, de votos, é no dia a dia, na prática, nas práticas políticas. Então, o que se quer, Davi, embora a lei diga isso, conheço a lei, é 30%, tem que garantir pelo menos 30% de um dos sexos, né, para equilibrar as condições de gêneros. Mas, na verdade, a lei foi feita para beneficiar as mulheres. É tanto que só tem problema de laranja, pelo menos o que a gente está vendo agora, de mulheres. Eu já vi muitos laranjas, não é nem laranja. A maioria, vejo muitos servidores públicos. Eu vi e conheci gente que em todas as eleições ganhava aí uma licença do serviço público. Ele se candidatava só para pessoas que nunca foram eleitas, nunca tiveram votação expressiva, mas saíamos 3 meses ali do serviço público, ficavam ganhando dinheiro nosso, e se candidatava só para fugir do trabalho. Que é outra coisa, né? O cara tem que sair do serviço público. Por quê? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Então, é isso daí. Obrigado, né, para lembrar, mas assim, no fundo mesmo, foi feito para impor candidaturas femininas. Porque as masculinas, você nem ninguém acredita que estaríamos precisando de uma lei para garantir que tivesse pelo menos 30% de homens, né, de candidaturas, tá? Bom, infelizmente, Luciano, quando muitas das vezes a gente espera que uma mulher que consegue vencer uma eleição teve um discurso até entre bom e ótimo na campanha, quando assume, infelizmente, decepciona. Por quê? Porque, como eu disse aqui, não é qualquer pessoa, seja do sexo masculino ou feminino, que vai enaltecer e qualificar a política, as boas práticas que precisam existir na política, porque hoje do que a política brasileira mais carece é da questão da ética, da moralidade pública, da transparência, das boas práticas, do comprometimento dos políticos com a sociedade. Temos excelentes nomes na política local e nacional, temos, ainda bem, e graças a Deus temos luzes sobre esse cenário de uma política ainda tão permeada de trevas, né, por conta das más práticas, principalmente aquilo que aconteceu nos últimos 4 anos que antecederam a legislatura atual de deputados estaduais, federais e senadores. E a gente falava aí de mulheres, geralmente esposas, filhas, né? O Ceará tem exceções e nomes maravilhosos. Maria Luísa, né? Brilhou sozinha, né? Não era, assim, mulher de ninguém, ao contrário. O cara que era esposo, né? Da Maria Luísa. Luiziane Lins, né? Outro brilho próprio, né? Guerreiras, né? Concorde ou não com a ideologia delas, né? Elas têm mérito, né? São pessoas maravilhosas, gosto de todas elas, né? Tanto da Luiziane
quanto da Maria Luísa. Rosa da Fonseca nunca se elegeu uma vez vereadora, né? Mas mulher brava, né? Guerreira, né? Então, nós temos exemplos de mulheres boas na política, que nunca precisaram de cotas. Nunca precisaram. Fizeram política, a Luiziane fazia política estudantil, e se elegeu vereadora, depois deputada, depois prefeita, hoje deputada federal, sem precisar de homem nenhum, né? Sem precisar de apoio nenhum, e nem de cotas, nem de imposição de cotas. Quando tem essa imposição, é que o negócio desvia. Maria Luísa foi deputada durante muito tempo, e venceu, assim, grandes nomes. Na época, eram dois nomes grandes que estavam lá na frente, e ela venceu. Na época não tinha segundo turno, né? Teve mais votos do que Paz de Andrade, do que Lúcio Alcântara, e se elegeu primeira prefeita de Fortaleza. A administração foi um desastre, né? Eu acho que ela própria não imaginava que seria eleita, né? Tentou, e dentro das condições, o sistema não ia deixar mesmo. Na época era tudo muito amarrado, não tinha dinheiro, era tudo muito amarrado. Nós estávamos vindo, até pouco tempo, os prefeitos eram todos biônicos, né? Amarrados ao governo federal e ao governo estadual. Então, ela não pôde fazer muita coisa mesmo, não. E houve um boicote firme contra a Maria Luísa, na época, né? Depois a Luiziane então, não teve boicote, aí na época da Luiziane já não tinha mais essa dependência de governo estadual e de governo federal. Na verdade, ela afrontou o partido, na época, a Luiziane, afrontou o governo federal. O Zé Disseu veio a Fortaleza para tentar acabar com a candidatura dela, numa coisa estúpida, um movimento chamado Sou PT, Voto Inácio. O PT tinha a sua candidatura, e dentro do PT foi criado um movimento contra a sua própria candidatura. A Luiziane democraticamente foi para a disputa partidária e ganhou. O que a democracia diz? Se ganhou, principalmente as democracias, né? Tão democrático é o partido. Se ganhou a Luiziane, vamos lá, agora ela é a nossa candidata. Mas não, teve um grupo dentro do PT. O seu Zé Disseu veio de Brasília, fez uma reunião lá no Marina Park, para dizer que o candidato do PT, apesar de ter Luiziane, é de outro partido. Era Inácio. Resultado. Inácio Arruda, exatamente. Inácio Arruda. Resultado. Essa mulher foi brava. Eu até votei nela nesta época. E venceu todo mundo. Venceu o partido, venceu lá. E venceu as eleições. Então, nós temos exemplos de mulheres altivas que não precisaram de nenhuma muleta do homem para se eleger. Mas temos muita. Nós temos um caso um pouco diferente, a doutora Silvana. Hoje, né, ela é mulher de um deputado federal. Então, quem começou deputado federal foi o marido, realmente. Mas ela tem luz própria. É tanto que numa outra eleição ela se elegeu e o marido não. E agora, na última, os dois estão aí. Fizeram aí um casal, né? Fizeram esse par. O marido está na Câmara Federal e ela na Assembleia Legislativa. Bom dia para o André Lima, dizendo bom dia. Dando bom dia a todos, radialistas ouvintes, que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado pelas bênçãos. Né? Amém. Então, notícia boa. A notícia ruim é que a Sobral Net continua com problema aqui, viu, Sobral Net? Notícia boa, a redução, mais uma vez, né? Já era recorde a taxa de juros, então caiu mais 0,5%, e há um indicativo, né, uma perspectiva de que caia mais, que chegue ao final do ano em 5%. Uma taxa recorde, né? O Banco Central anunciou nesta quarta um novo corte na taxa básica de juros, em decisão unânime. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, a Selic caiu de 6% para 5,5% ao ano. E olha que num cenário que, né, estranho, né, economicamente. Né? É tanto que ontem a Petrobras aumentou em 2 e poucos por cento aí a gasolina. Mas já, se Deus quiser, se a Arábia Saudita cumprir o que prometeu, né, vai ampliar, vai até aumentar a sua produção de petróleo para fazer frente ao terrorismo de que ela foi vítima. E segundo todos os indícios lá do Irã, o Irã é um cara né, é o país que o tempo todo ficou pedindo, olha, vamos diminuir a produção, que é para aumentar o preço, que é um problema da economia deles, e os outros países não estão nem aí para o Irã. E aí,
cometeram isso, né? Todos os indícios levam ao Irã. O Irã apoiou esses rebeldes que usaram drones para bombardear as petrolíferas lá da Arábia Saudita. Mas, segundo diz, já está sendo resolvido. Segundo diz, nas investigações de lá, os indícios são gritantes, mesmo os artefatos que eles investigaram dão a entender que são realmente originários do Irã. O Irã é uma força ali de instabilidade no Oriente Médio. Nunca foi um ambiente estável no Oriente Médio. E o Irã hoje é o principal ator de instabilidade. O Irã quer, porque quer ter a sua usina nuclear, e Israel já disse que não vai permitir. E até houve uma época que Israel disse, olha, os Estados Unidos estão muito bonzinho com o Irã, e nós não vamos permitir. Porque o Irã é uma ameaça fatal contra Israel. Então, Israel, com autodefesa, diz que, se for o caso, ataca o Irã. Se o Irã realmente tiver condições de fazer essa bomba, essa usina nuclear. Imagina a usina nuclear na mão desses caras, né? Bom dia, Cláudio Dantas, e também para o Heriberto Barroso. Então, a boa notícia da economia é isso daí. E a outra, Boto acabou de entrar aqui, Expedito Boto me fez uma pergunta ontem, e está hoje aqui no jornal, na Folha de São Paulo, Boto. O emprego volta ao período pré-crise, mas cresce a desigualdade. Essa é a manchete da Folha, porque a Folha sempre tem um mas, né, para colocar um gostinho ruim. Apesar da lenta retomada da economia brasileira e de um longo período de desemprego em alta, a população ocupada voltou aos níveis pré-crise, aponta análise do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O conceito de população ocupada engloba trabalhadores formais, nos setores públicos e privados, informais, PJs, trabalha como se fosse pessoa jurídica, e quem vive de bico. É gente que está ocupada, está trabalhando, está ganhando dinheiro, né? Os pesquisadores utilizaram duas bases de dados, o CAGED, Cadastro do Trabalho de Formais do Ministério Público, e a PNAD, que é a pesquisa do IBGE. O número de pessoas ocupadas no trimestre encerrado, em julho, foi de 93 milhões e 600 mil pessoas, o maior da série histórica iniciada em 2012. O pico, antes da crise, ocorreu em dezembro de 2014, quando havia 92 milhões e 400 mil pessoas ocupadas. Após a recessão, ocorreu uma alta no número de ocupados em dezembro de 2018, quando as contratações temporárias, na época do Natal, costumam crescer para atender a demanda natalina, né? Essa é a primeira vez que o número de ocupados cresce em meados do ano. Olha que coisa interessante. Porque o número de ocupados cresce, geralmente uma coisa provisória na época das vendas, nas épocas de Natal. Então, agora, no último trimestre, julho, não estamos falando agora de agosto, setembro, houve aumento da população ocupada. Outra boa notícia, uma resposta para você, meu querido Expedito Boto. Gasolina, já falei disso aqui, as regras afrouxadas, né? A outra coisa interessante, né, que a Dodge, parece aquela... Ontem a gente comentando sobre a questão da alta da gasolina, né? Aí você vê aí a novidade da Petrobras, né? Eu falei já agora há pouco, né, que... Exatamente. Só lembrando aqui, né? Em menos de 24 horas, a Petrobras, pá no bolso da gente. Cara, isso eu falei ontem. Eu falei ontem sobre isso, né? Olha, vai ter... Porque a Petrobras compra o petróleo. O petróleo é um commodity. Aumentou o preço lá fora, aumenta também aqui dentro. É fatal. E houve também, assim, essa oscilação, quando diminui, antigamente a gente só ouvia falar assim, só em subida, né? Às vezes diminuía lá no mercado exterior e aqui continuava o mesmo preço, até subir às vezes, né? Para fazer frente a alguns gastos, algumas despesas dos distribuidores, da Petrobras, etc. Agora não, é mais ou menos assim, subiu lá, vai subir aqui. A Petrobras segurou, porque, olha só, a Petrobras aumentou em 2 e poucos por cento. O aumento lá no exterior do petróleo foi mais de 20%. Então, o que a Petrobras fez aqui foi uma calibragem.
um ajuste, né? É 10% daquilo que se praticou lá fora no preço do petróleo. Então, já já, isso vai se normalizar com a graça de Deus. Com a graça de Deus. É importante que a Petrobras ela tenha fôlego financeiro para focar na extração das reservas petrolíferas que nós temos no país e que nós tenhamos, por parte dos investidores nacionais e internacionais, a implantação de refinarias para fazer o refino daquilo que a Petrobras faz de extração do petróleo cru. Então, é importante demais que a Petrobras foque nisso, aproveitar essas reservas que nós temos, enquanto a matriz petróleo no mundo, ela se posiciona ainda como necessária e importante, porque nós sabemos que a tendência do mundo é ir abandonando a matriz petróleo. É porque, na verdade, quando se fala matriz, a fonte petróleo, né? Que a matriz é composta de várias fontes, né? Petróleo, carvão, solar, né? Nuclear, etc. Eu acho assim, já essa Petrobras tem que ser vendida, né? O André Lima Ramos está chamando a atenção, que a gente fala muito assim de emprego informal. Hoje mesmo no Povo está dizendo isso, tem uma matéria lá dizendo que quase 80% dos empregos gerados aí num período aí é informal ou temporário, né? E o André Lima Ramos traz uma coisa assim, Luciano Newton, tem pessoas ganhando mais dinheiro trabalhando como autônomo do que trabalhando de carteira assinada, principalmente quem trabalha com aplicativo. É uma nova realidade da economia, né? Exemplo disso, o iFood, Uber, entre outros, dá para viver e viver bem. E eu vejo, eu ando muito de Uber, todo dia eu pego Uber e converso muito com essas pessoas. E não vejo ninguém reclamando, não. Outro dia eu vi reclamação aqui em mototáxi, né? Às vezes está em problema na internet, eu não posso chamar Uber, eu pego o primeiro mototáxi que passa. É moda, aqui em Sobral não tem essa, não. Aí hoje que eu peguei, estava reclamando dos piratas, né? Tem muito pirata aí no mototáxi e tal, preço não sei o que mais lá. Eu já ia para casa, mas Uber, nunca vi ninguém reclamando que estivesse ganhando. Mal, não. Vejo gente pensando, não, vou fazer isso, daquilo. Eu acho que cria até esse espírito empreendedor que falta muito a nós, né? Bom, lembrar agora também que, sabe aqueles, quando a Dodge, aquela trecho de delação premiada do Pinheiro, né, da OAS, que ela mandou arquivar e tal, e alguns 6 procuradores, né, meia dúzia de procuradores, se sublevaram e renunciaram. Então, logo depois, que está claro o que era que tinha acontecido. Porque a Dodge saiu anteontem, né? Hoje é dia 19, né? Saiu dia 17. Então, os procuradores voltaram. Aquela meia dúzia de procuradores que se sublevaram. Então, está aqui. Após saída de Dodge, procuradores de grupo da Lava Jato reassumem. Eles haviam saído por discordarem da ex-chefe. Alcides Martins tomou posse ontem, interinamente, na PGR, em uma função temporária, até que o nome de Augusto Aras seja eventualmente aprovado pelo Senado. O subprocurador Alcides Martins, deve ser meu parente, Martins, né? Mas tem tanto Martins, né? Assumiu ontem, igual o Mourão, o vice seu parente também, né? Assumiu ontem interinamente o cargo de Procurador-Geral da República e anunciou o retorno dos procuradores do grupo de trabalho da Lava Jato, que haviam pedido demissão coletiva no último dia 4. Eu acho que a Dodge, que até se portou razoavelmente, se saiu muito mal. Devia ter saído melhor, né? Por que ela não fez isso antes, essas críticas, essas coisas antes, né? Aquela história da uva verde, né? Tentou pegar a uva, não conseguiu, a uva está verde, não presta, é a raposa e as uvas. Então saiu como uma raposa, a Dodge, que fez um trabalho, eu acho que fez um trabalho razoável, embora o Fachin tenha feito uma crítica que ela atrasou muitos dos processos. Eu até citei anteontem aqui, o Fachin deu 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se pronunciar, e quase 1 ano, e não houve essa resposta da PGR. Então, houve também essa cobrança do Fachin, e que ela teria feito muito menos que o notório Janot. Auriclésio Rocha, bom dia, querido. Zulene Jorgelande, bom dia. Aliás, Auriclésio, ontem, tá virando, tem uns amigos, né, que a gente conhece assim, só conheço de rádio, né? E o cara gostou da ideia de que ele quer fazer uma campanha.
Ontem me ligou e disse, olha, vamos fazer uma campanha para voltar o nome do Araras. Tem duas coisas que ele não concorda, com o nome e com a adutora. Ele acha que é um absurdo retirar a água do Araras para levar para Crateús. Eu não conheço bem tecnicamente, mas ele disse que conhece, disse que não tem sentido, disse que foi só mídia. Crateús também tem rio, e por que nós vamos tirar a água aqui do Araras, né? Um açude maravilhoso, né? Tirar a água para levar para Crateús. Naquela época que eu ouvi isso, eu não quis dizer nada, porque, puxa, se realmente estaria, a gente não pode negar água ao irmão, mas não pode ficar sem água para dar água para os outros também. Então, o senhor Gilberto Coutinho, né, de Granja, diz que tem um estudo sobre isso, um estudo sobre o rio Acaraú. Ele estava até propondo, viu, Auriclécio, alugar um ônibus, fazer um passeio sobre isso daí e tentar fazer uma campanha para voltar o nome. Na hora, eu concordo com isso daí, assino embaixo. Eu não faço a própria iniciativa, porque eu fiquei assim, só assim, na reclamação, na memória afetiva. Eu sou do Araras, por mais que queiram chamar de Vajota. Zulene Jorgelândia, um bom dia para você. Tatá, bom dia, Tatá. Tatá, estou aqui reclamando, me lembro de você, que o Tatá é um cara que resolve os nossos problemas da internet. Então, hoje eu estou cobrando aqui, desde o início, a Sobralnet. Sobralnet, acorda mais cedo, né? Vem resolver os teus problemas, né? Porque, pelo menos, um serviço decente você nos deve. E aqui, todo dia, a gente está com esse problema de internet. Todo dia, vou me lembrar agora, eu não sabia quem era o provedor. Às vezes eu quero saber quem é o provedor para eu fazer aqui uma homenagem a eles. Então, Sobralnet, não faça isso, né? Entregue o serviço que foi contratado. E não é tão barato não, viu? O serviço de internet no Brasil ainda é caro. E principalmente diante da resposta, diante do serviço que é oferecido. O que eles têm é muita desculpa, é muito pretexto para não entregar aquilo que eles prometem na hora da contratação. Então, Sobralnet... Os serviços de telefonia no Brasil continuam ainda muito caros, né, Luciano? Muito caros, muito ruins. Né? A internet móvel deixa muito a desejar. Né? É um negócio assim que nós temos uma Anatel, né, essa agência aí nacional, que não fiscaliza porcaria nenhuma, não tem moral para defender o consumidor. E também os órgãos de defesa do consumidor também não fazem uma pressão em cima das empresas de telefonia localmente. Então, sabe, nós somos realmente roubados por essas companhias de telefonia celular no nosso país. Eu acho que nem devia ter Anatel, sabe? Eu acho que tem a regulação demais. Que se fosse uma regulação, como você diz, olha, não, como você disse, se tem alguém para regular, então que regule esse negócio direito, né? Que seja uma regulação que traga um bom serviço. Mas é uma regulação... Pois é, rapaz, acabe com essa regulação e deixe que entre no Brasil quem quiser entrar aqui na área de telefonia e que vão disputar o nosso serviço, que venham para nós aqui concorrer e dar um serviço melhor no preço menor. Mas com tanta regulação a gente não consegue ter uma boa competitividade. Na economia, a competitividade é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem. Deixa eu dar um bom dia já no final para o Antônio Ferreira. Estou dando um bom dia. O nosso querido José Sérgio Araújo só disse assim, a censura ao Chico Buarque no Uruguai. Não sei do que se trata, mas... Luciano, não houve nada disso, né? O que eu sei... Não vi. O que eu sei é que o consulado brasileiro foi convidado a um apoio, tá certo? O consulado brasileiro não quis se envolver, não houve nada disso. Apoio de quê, macho? Apoio de quê? Eu não estou sabendo de nada que foi que houve. Rapaz, eu acho que só podia ser apoio de dinheiro, né? Porque quando o pessoal fala em apoio, só pode ser de dinheiro, né? Há uma programação lá e não teve nada disso aí de querer dizer que o consulado brasileiro partiu para boicotar. Não houve nada disso, apenas o consulado brasileiro não quis se envolver nessa história. Bom, Sérgio, eu vou me informar e vou atrás, e se amanhã você me lembrar, eu volto ao assunto. Não estou sabendo de nada, tá? A internet, né? O grande Tatá, está dizendo que a internet de Fortaleza é uma das melhores do Brasil,
por chegar um cabo submarino lá e em São Paulo. Por que aqui em Sobral está tão ruim, Tatá, né? Boa pergunta. Bom, são 6h57, hora de agradecer a participação de vocês, o carinho da audiência. Um grande abraço para você, meu querido Nilton. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Né? Exatamente. Então, um grande abraço. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Um dia bastante proveitoso. E até amanhã, com a graça de Deus. Valeu, Luciano Kleber. Bom dia, Nilton Mourão. Vocês retornam amanhã, se Deus quiser, aqui na Paraíba.